Levantem as mãos para o alto, diga glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. glória ao Espírito Santo. Gostaria de convidar você para você se assentar ou se ajoelhar, se você quiser. Nós vamos orar, falar com Deus, pedir a sua presença, pedir para que o Espírito Santo nesta noite possa nos dirigir, iluminar as nossas vidas, uma boa palavra, uma palavra rema, uma palavra que seja revelada, forte e que nos ajude a impulsionar para um degrau mais próximo de Deus, que a nossa fé ela possa ser purificada. Queremos, Jesus, nesta noite, primeiramente nos apresentar ao Senhor e dizer obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se nós olharmos para trás, nós veremos o quanto bom o Senhor tem sido por nós, porque na maioria das vezes nós não reconhecemos, na maioria das vezes nós esquecemos os seus feitos. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, você foi selecionado a dedo para estar na presença de Deus. E às vezes, sem você pensar, sem racionalizar, você toma caminhos diferentes, pensamentos diferentes. Mas nessa noite, Espírito Santo, o Senhor disse que o vaso, quando está no folheiro, o vaso quebra, o Senhor não joga fora o vaso quebrado, o Senhor refaz ele de novo. Nesta noite, Senhor, refaça as nossas vidas, conserte aquilo que está quebrado, ajude essa pessoa, Deus, porque essa pessoa sabe o quão grande e importante é estar em Sua presença, estar em Sua casa. E nesta noite, ó Deus, junto com as pessoas da igreja, pessoas que nos assistem pelo YouTube, que o Senhor possa visitar, ó Deus, famílias, pessoas que se distanciam, pessoas que estão doentes, pessoas que estão no leito de morte, pessoas que estão, ó Deus, vivendo em vícios, pessoas que estão em pé de guerra, pessoas que vivem, ó Deus, em situações das mais precárias, talvez não financeiramente, mas espiritualmente, a pobreza de espírito. E a pobreza de espírito é a pior de todas as pobrezas, porque o Senhor disse: eu vim dar a vocês vida com abundância. O Senhor não veio dar pobreza, Ele veio dar abundância em nossas vidas, abundância no relacionamento familiar, abundância na vida espiritual, abundância na saúde, abundância no trabalho, para que a gente possa andar de cabeça erguida. Talvez você passe por um momento difícil, um momento complexo, mas eu digo a você: clame a Deus e Ele responderá. Essa oração nesse momento ela está chegando ao trono de Deus. E como Deus disse a Davi, o Senhor disse desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. O anjo trouxe uma resposta e disse: Davi, Deus nunca virou-se para você, Deus nunca deu as costas para você, Davi. O primeiro dia já havia resposta, mas se eu demorei para chegar até você, não foi culpa de Deus, foi culpa de um problema espiritual, de um demônio que atrapalhou. Mas Deus te respondeu na primeira oração. Eu quero dizer a você que está aqui hoje, a sua oração já foi respondida, e se ela foi respondida, você tem que agradecer isso, mas não chegou ainda, porque talvez é a hora de você entrar num combate, um bom combate da fé, se vestir da couraça de Deus, o capacete da justiça, a espada da verdade, e lutar espiritualmente, porque o que é seu, que veio de Deus, como diz a Bíblia, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus te escolheu, ninguém vai poder te atrapalhar. Se o mundo tentar te ludibriar, o Espírito Santo vai te iluminar. Se você se encontrar em trevas, Ele vai acender uma luz na sua vida. Se você não sabe como, Ele sabe, Ele vai te ensinar. Se você talvez diz: eu nem mais orar consigo, mas o Espírito Santo ajuda nós em nossas orações, com gemidos inexprimíveis. Senhor Jesus, abraça essa pessoa. Espírito Santo, toma conta dessa pessoa, para que essa pessoa, Deus, se fortaleça, para que essa pessoa cresça, e o Teu nome seja grande, exaltado em todo momento.
Espírito Santo, de até o início e o final desse culto, esteja nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Se acomode aí, deixa eu acender a lâmpada. Obrigado, pastor. Você desligou? Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Na paz? Glória a Deus. Pessoal da internet também, Deus abençoe você que vai assistir pelo YouTube. Eu espero que Deus possa fazer uma grande transformação na sua vida. Muito bem. Hoje eu tenho uma mensagem que eu quero compartilhar com você. Antes de falar o título da mensagem, eu vou fazer uma pergunta para uma pessoa, qualquer pessoa, tá? Que trabalha, tem uma profissão, faz alguma coisa da vida, né? O Bruno está entrando. Ô Bruno, você é o quê? Dentro do serviço? Eu sou construtor. Isso. Eu sou construtor. Diga assim, ó, eu sou. Eu sou. Isso. Eu vou abrir a Bíblia, pega uma Bíblia nova, né, NVI, Êxodo 3, 14. Eu vou ensinar uma coisa. Eu ensinei para a pastora hoje, vai servir para o Bruno, para mim e para todos nós. Um erro que nós cometemos na nossa fala. O Bruno não é construtor, o Bruno está construtor. Êxodo 3, 14. Você está construtor, porque se Deus resolver você colocar em outra empresa, em outro nível, ele troca. Porque a Bíblia diz que Deus tira reis, coloca reis, move reinos e faz o que quer. Então, eu sou é um nome próprio, usado para Deus. Vocês lembram quando ele disse, Moisés disse, mas eu vou falar quem me mandou? Diga, eu sou. Não, eu estou falando o que está dizendo a Bíblia aqui. A Bíblia, o próprio Deus fala com Moisés, diga para o faraó que foi o eu sou que mandou você ir. E aí eu vou explicar para você sobre isso. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então quando você fala assim, ó, eu sou psicólogo, não, eu sou psicólogo. Mas eu sou filho de Deus? Sou, porque eu sou imagem e semelhança dele. Eu sou construtor? Não, eu estou construtor. Eu sou motorista de caminhão? Eu estou motorista de caminhão. Mas se Deus resolver me colocar dono da frota, eu deixo de ser motorista, eu sou empresário. Porque Deus pode mudar. Mas quando a Bíblia fala eu sou, na tradução do hebraico, é Iavé. Eu sou Iavé. Iavé significa eu sou o Senhor. Depois tem uma canção aqui, no final, está pronto já? Põe ela. Ouve os nomes de Deus para você entender o que significa eu sou. Aí de hoje em diante, sempre quando falar com alguém, fala assim, o que você faz? Você fala assim, eu estou trabalhando como tal. Você não é? Não, é Deus. Deus é. Ele é o eu sou. Aí eu vou explicar para você por que Faraó, Herodes, morreu comido por bichos. A Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus. Vocês andaram pesquisando na internet, redes sociais, vocês viram um verme que está no Japão, que é carnívoro? Você chegou a ver? Eu vi, você viu. Ele come a pele, come as partes íntimas da pessoa, a pessoa morre de dentro para fora. De cada 100 afetados, 30 a 35 morrem. Não tem jeito, eles ainda não descobriram como eliminar esse vírus carnívoro. E aí você fala assim, bispo, mas isso está na Bíblia, já aconteceu isso na Bíblia. A Bíblia diz que esse rei foi comido por bichos carnívoros, bichos que comiam carne. Estava dentro do corpo de Herodes. Porque ele não deu glória a Deus. Quem é você? Eu sou o Herodes, o rei de toda, o catedrático, o dono de tudo. Não, eu estou como rei. Mas se
Deus resolveu me tirar, colocar outro. Agora, é isso que nós temos que aprender. Eu falei para ela, ela falou assim: nossa, é forte, né? A gente, às vezes, por falta de estudar um pouco, por falta de ler a Bíblia, a gente comete alguns erros, alguns equívocos. E quando você diz eu sou, lógico, o Bruno falou, o pastor também falou, qualquer um de nós falaria: eu sou cuido de casa, eu sou maquinista, eu sou. Não, eu estou. Eu estou porque Deus me permitiu estar. Se amanhã quiser me tirar e colocar em outra situação, mas filho de Deus, eu não estou, eu sou. Por quê? Porque eu aceitei. Eu aceitei Ele como meu único Salvador. E a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas é bom você lembrar, coloca a música pra gente aí, vamos, a letra, né? É uma música com letra, vamos ver. E a velha. Eu sou. Fez um remix, sei lá o que fez, mas fala dos nomes de Deus. E quando Deus diz eu sou, Ele diz eu sou Yahvé. Só que no traduzido, as nossas Bíblias, a maioria não tem o hebraico. Então a gente fica, eu sou. Mas eu sou quem? Eu sou o Senhor, o Deus de todo o universo, Criador do céu e da terra. Quando Deus criou a terra, quem que plantou as árvores? Quem que plantou as ervas daninhas? Você pode estudar lá que Deus fez a terra e deu à terra a capacidade de se multiplicar. Deus não plantou nada. Ele criou terra seca, criou mares, e a terra ela tinha capacidade para produzir por si própria. Quando Deus nos criou, Ele nos deu capacidade para alcançar a graça de Deus. Ele nos deu capacidade de vencer na vida, de ser cabeça. Todos nós nascemos com capacidade. Eu não consigo. Eu não posso. Deus em você criou capacidade. Eu ouço pessoas falando assim: eu não consigo fazer tal coisa, né? Se ninguém nasceu sabendo, Deus te deu capacidade. A questão é você ter coragem de tomar iniciativa, ser mais proativo. Então, era isso que eu queria falar nesse trecho, não é a mensagem, tá? Nós vamos para Mateus, capítulo 13, verso 21. Essa mesma Bíblia, tá bom? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, então Jesus está falando de uma planta, uma árvore. Ele está dizendo: essa árvore não tendo raiz, permanece pouco tempo. Vocês já viram que o que derruba a árvore? Chuva forte, pé de vento, às vezes uma batida de um carro, depende, às vezes uma batida leve. Se a árvore não tiver raiz, é uma árvore que vai morrer cedo. É uma árvore que morre cedo. Não tendo raiz em si mesmo, vai morrer cedo. Quando surge alguma tribulação, ele não está falando da árvore em si. Eu estou usando a árvore aqui como uma analogia. Ele diz assim, quando surge alguma tribulação ou perseguição, essa árvore somos nós, tá bom? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra de Deus, então ele está falando de quem? De nós que ouvimos e recebemos o Evangelho. Aí vem uma luta, uma tribulação: eu estou fraco, não tenho força, porque eu não consigo orar, porque eu não sei o que está acontecendo, e aquela coisa. Não, você não tem raiz. A sua raiz é muito rasa no Evangelho. Você não tem profundidade. Deixa eu acabar aqui. Ele diz assim: tribulação por causa da palavra. Logo, a pessoa faz o quê? Abandona o quê? A palavra. Abandona a igreja, abandona o Evangelho.
mas ela não consegue olhar para ela e entender que o problema está na raiz, não está na igreja, na religião, nas pessoas. Ela pode até atribuir isso a alguém, mas a falta de raiz faz a pessoa se desviar. A falta de intimidade, a falta de temor, a falta de compromisso com Deus faz a pessoa começar a balançar. E a hora que vier uma luta, uma tribulação, essa pessoa é a próxima a se afastar do Evangelho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se você já viu ou ouviu sobre carvalho. Sabe aquela árvore carvalho? Carvalho, tem um carvalho que eu coloquei aqui, carvalho alvarinho. Ele vive de 500 a 1000 anos, esse carvalho. Ele chega a 30 até 50 metros de altura, que é mais ou menos aproximadamente de um andar, de um prédio de 15 andares. Um carvalho de 1000 anos chega aproximadamente ao tamanho de um prédio de 15 andares. Você imagina aquele tamanho de árvore? O que sustenta ele? Como é que ele vive? Como é que ele sobrevive na seca? Como é que ele sobrevive no vento, na tempestade, nas lutas? Eu não sei se o nome correto é pinhão. A ponta da raiz é isso. A ponta da raiz dele vai profundamente. Ela chega a alcançar até lençóis freáticos. Ela puxa como é que fala? Está abaixo da terra. Os lençóis freáticos, tá? Os poços freáticos. Ele consegue extrair água para esse carvalho em qualquer época do ano. Só que ele tem esse pinhão que vai muito profundo e em cima ele alastra um monte de raiz para captar água quando vem da chuva. Sabe o que acontece? As minhocas, elas fazem buracos, cavernas, numa profundidade de 10 centímetros nas raízes. A parte de cima das raízes, ela pega, por exemplo, essa igreja praticamente toda, um carvalho. Ela faz tipo um alastramento, segura o carvalho e embaixo tem muita raiz. O que acontece? O carvalho se alimenta de água onde ninguém mais tem, por isso que ele consegue viver 1000 anos. E o carvalho ainda é adubado organicamente, com o humus da minhoca. Por isso que muita gente precisa entender. Eu estou dando esse exemplo do carvalho para você entender hoje que tipo de raiz você tem no Evangelho. Eu vou citar aqui um caso, você vai entender sobre a questão de plantas e raízes na Bíblia. Vamos abrir lá já. Deixa eu ver onde está aqui. Marquei aqui nem sei. Lucas. Nem marquei. É a passagem do. Aqui. Lucas 8. Lucas 8. Aqui ele vai falar para a gente. Na verdade, ele não vai falar muito. A gente foca muito na terra. Só que aqui eu vou focar na raiz da semente, da árvore que for plantada ali. Ele vai citar 4 tipos de solo, ou 4 perfis de pessoas. É mais fácil a gente olhar para nós e entender que um desses perfis são nossos. E dependendo do perfil que você se enquadrar, você vai entender que tamanho é a sua raiz. Porque se a tua raiz for funda, tribulação não vai atrapalhar a tua vida com Deus, luta não vai atrapalhar a tua vida com Deus, situações das mais diversas não vai atrapalhar a tua vida com Deus. E o que atrapalha? Você não ter raiz. Então vamos lá então, versículo 4. Depois disso, 8:4. Isso. Reunindo-se uma grande multidão e vindo Jesus, gente de várias cidades, ele contou uma parábola, ou uma história que levasse ao público a entender o significado do ensinamento, da mensagem. Ele diz assim: o semeador que tinha semente saiu para plantar. Enquanto ele plantava a semente, uma parte dela caiu à beira da estrada.
né? Tem tradução que fala caminho, que fala estrada. Já viu estrada de terra, onde passa muito automóvel? É aquele chão duro, batido, que não tem jeito de uma planta ela criar raiz e ela se findar e crescer e produzir fruto. A Bíblia diz: uma parte caiu no caminho duro, na terra dura. Diga comigo: terra dura. Muito bem. Essa semente ela foi pisada e as aves dos céus a comeram. Quando você vai estudar um pouco sobre as aves do céu, ele está falando sobre os espíritos malignos. Quando a palavra vem, você ouve, você até gosta, mas ela não entra na tua vida, você não aceita, não recebe e continua ainda rebelde em relação a Deus. Essa semente ela não vai produzir absolutamente nada. É o tempo que você sai da igreja, alguém conversa alguma coisa, fala alguma coisa, você nem lembra mais o que a palavra significava. Engraçado, né? Quando eu me converti, muitos anos atrás, eu lembro do culto do pastor. Eu lembro do culto daquele pastor. Ele pregou Isaías 14:24. Sempre falo para ela. Primeiro culto na minha vida, garoto, foi eu escutei. E aquele pastor ele tinha um tique nervoso. Quando ele começava a ficar meio agitado, tomado pelo espírito, ele começava a piscar. E era uma benção. Mas eu lembro até hoje. Você lembra da mensagem da Santa Ceia passada? A maioria talvez de nós não lembra. A não ser que marcou, né? Se marcar é diferente. Não lembro. Pois é, estou lembrando de uma mensagem de 40 anos atrás. Mas sabe por quê? Porque quando a palavra vem e ela cai numa terra que não é dura, não é batida, ela vai criar raiz. E quanto mais tempo passa, mais raiz ela desce e mais a árvore cresce. Tem a luta, balança essa árvore, mas ela vai permanecer por 500. Eu coloquei o carvalho como exemplo, tá? Nem todas são assim, mas ela vai permanecer por 500 anos, 1000 anos. Tem carvalho que, para abraçar um tronco de carvalho, tem que juntar todos nós para fazer uma. Não sei se você já viu reportagem do carvalho. Talvez para abraçar um tronco do carvalho, nós precisamos juntar todo mundo e às vezes não é possível ainda fechar o tronco de mão dada. Por quê? Ele tem muita altura, de 30 a 50 metros de altura. Você imagina o tamanho da tora, que é um carvalho? Aí eu fico pensando aqui, ele diz: a primeira semente caiu numa terra dura, pisaram ou esqueceram, não deram importância na mensagem pregada do Evangelho, ou lá fora, às vezes você até lembra da mensagem, mas como não tem raiz, não tem profundidade, logo você esquece. Você até esquece que veio à igreja, que chorou, que abriu o coração para Jesus, você até esquece. E a pessoa fica nessa lenda a vida toda, passa 1 ano, 2, 3. E aí, fulano, pegou firme? De vez em quando eu vou. Raiz. Continuando. Outra parte caiu no meio das pedras. Outra parte de semente caiu no meio das pedras. E quando nasceu, as plantas secaram, porque não havia raiz. Nas traduções mais originais, Almeida corrigida, ela vai dizer, ela não tinha raiz. Eu dou um exemplo fácil. Lá na sua casa, se você tem cimentado, se cai um grão de feijão no vão do cimentado, né, que tem um pouquinho de terra e água, ele cria uma raizinha e nasce aquele pezinho de feijão magrelo, feio. Você fala, esse é um pé de feijão, mas você não vai colher feijão dali, porque a Bíblia diz que a hora que o sol quente, vamos ver se ele fala isso no seguinte. Não, já vai falar depois, o pessoal vai falar mais para frente. Aí ele diz que essa semente que cai no meio das pedras, ela dura por pouco tempo. E aquela pessoa que vem da igreja, gosta, acha bonito, dá glória a Deus, chora, aleluia, nossa, é tudo de bom, eu quero ficar nessa igreja. É a alegria passageira. É só ela passar por
logo essa pessoa abandona o Evangelho. Eu já vi muita gente chegar e, nossa, olha, o que eu faço para ser membro dessa igreja? Tem os cultos. Mas aí você vê que a pessoa começa a vir, ela começa a passar uma luta, aí você não vê mais a pessoa. O que aconteceu? Você, essa é uma luta, tive um problema assim. Não, é que você não criou raiz, você não deixou que a raiz crescesse, para ela buscar alimento, para ela buscar seiva, para ela buscar adubo, para que a sua árvore cresça, a sua vida espiritual cresça. Aí ele continua falando, outra parte caiu no meio dos espinhos, cresceu com ela e sufocou essas plantas. Aí ele está entrando numa outra questão. Ele está falando da pessoa que vem à igreja, que gosta do Evangelho, que aceita o Evangelho, que batiza, a pessoa que ora, a pessoa que canta, a pessoa que lê a Bíblia. Porém, essa pessoa tem um problema, que talvez ela não se deu ainda para perceber. Ela está com um pé no reino de Deus e um pé nas trevas, porque ela continua gostando de coisas que afastam ela de Deus. Ela vem à igreja, ela gosta. Mas eu vou à igreja, mas a igreja não salva ninguém. A igreja não vai dar salvação a ninguém. Mas eu melhorei, me tornei uma pessoa melhor, mas de bondade o espiritismo está cheio. As pessoas que mais fazem caridade hoje são os espíritas. Não sei se você sabe. Eu falo porque eu sei. Espírito o pessoal espírita faz sopão, lá quando em São Paulo tem aqueles frios, eles dão roupa, cobertor e fazem um monte de coisa que nós não fazemos. Agora, só de caridade você não vai para o céu. A Bíblia diz que tinha um homem, Zaqueu não, como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Ele tinha Cornélio, me veio na cabeça agora. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem bom, justo, temente a Deus, e fazia esmola, ajudava as pessoas todo santo dia. Mas ele não conhecia Deus, não conhecia a palavra, ele não tinha raiz. E aí apareceu para ele um anjo e disse: Cornélio, você é um homem bom, mas ainda está te faltando a semente correta. Manda chamar o Pedro, que está em tal lugar, assim, ele vai chegar e vai ensinar você, ele vai semear em você uma semente que vai crescer, brotar, e vai surgir uma raiz que vai crescer uma grande árvore. Chamou o Pedro chegou, pregou o Evangelho para ele, para a família dele. A Bíblia diz que naquele dia, toda a família de Cornélio, os empregados, todas as pessoas que estavam naquele lugar se converteram e receberam o Espírito Santo. Ou seja, naquele dia, Cornélio passou a ser um carvalho. Cornélio, apesar de fazer tantas coisas boas, ele não tinha raiz, ele não tinha profundidade com Deus. Quando a palavra veio, ele começou a criar profundidade, que você pode entender isso como intimidade. Você quer ver como é engraçado? O casal está namorando, o casal se conhece há um tempo e casa. Quando casa, normalmente eles não têm muita vergonha, um do outro. Ou toma banho junto, faz as outras coisas, tal. Não tem muito aquela coisa de, porque agora são uma carne só. Mas tem gente que se converte, mas tem vergonha de orar perto de outra pessoa. Tem vergonha de orar em casa, com os filhos, com o marido. Às vezes tem vergonha, se você estiver num lugar público, alguém fala assim: você pode fazer uma oração? É que eu sou novo na igreja, se o pastor estivesse aqui. Eu te falo porque eu já vi muita gente fazer isso. Você chamar a pessoa e falar assim: olha, por exemplo, um culto fúnebre, ó, fulano, você já frequenta a igreja? Às vezes não é na minha igreja, você que é parente aqui da pessoa aqui que faleceu, faz uma oração. Você não leva a mão, mas eu tenho vergonha de orar, vergonha de falar do nome de Jesus.
muita gente que não tem vergonha de ir na biqueira e comprar maconha. Tem muita gente que não tem vergonha de sair roubando bujão de gás, celular, pão, carro. Tem muita gente que não tem vergonha de contar mentira. Tem muita gente que não tem vergonha de passar o outro para trás, puxar o tapete de alguém honesto. Tem gente que não tem a mínimo de vergonha e faz isso descaradamente. Aí a gente para pensar que esse aqui é aquela pessoa que estava na igreja, mas infelizmente ainda o pezinho dela continua lá nas trevas. De vez em quando bate aquela vontade de fazer aquelas coisas que você sabe que Deus não aprova. O senhor está induzindo eu a fazer o que o senhor quer? Eu não. Eu estou aqui como pregador. Hoje eu estou pregando o Evangelho, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que todos nós passaremos pela morte. Você sabia disso? Então escolhe uma pessoa e fala assim: ó, você vai morrer, sabia? Ninguém gosta, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas falou nisso, amarrado pelo zudeiro, bate 3 vezes na madeira. Então, a Bíblia diz que só teve 2 que não morreram. Só teve 2 homens na Bíblia que não experimentaram a morte. Até o próprio Jesus experimentou a morte. Enoque foi o que foi levado com Deus, andava no campo e Deus recolheu ele vivo, não morreu. E Elias foi levado também por um grande redemoinho. Elias estava andando com o seu obreiro e de repente Deus arrebatou Elias. E a Bíblia diz que nem Enoque e nem Elias experimentaram ou experimentariam a morte. Mas a Bíblia diz depois que todos nós um dia iremos morrer. Vamos supor que a gente recebeu uma senha. Todo lugar que você vai hoje, fila, né? Senha. Você recebeu uma senha. E aí o anjo grita lá a sua senha: 28. Aí o Roger, que número mesmo, Jéssica, que ele gritou? 28. Quem que é 28? Sei não. A Jéssica fala: olha na sua senha. 28. Lourenço pequeno, a Jéssica querendo mais uns 3, 4 filhos, e o 28 sendo chamado. Você fala: Jesus, dá um tempo aí que eu vou dar uma pescada, vou pegar uns peixes, depois eu volto. É lógico que não é senha, né? Estou colocando aqui para você entender que a qualquer momento nós podemos ser chamados. E não adianta a gente mentir, não adianta a gente contar a lorota. Jesus chegou para o cara e falou assim: o que você está fazendo? Eu estou enchendo os meus celeiros de comida, porque eu estou rico. Olha quanta comida que eu tenho. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a sua alma. Jesus não estava falando que ia matar ele. Jesus estava falando que tinha um espírito tentando tirar a vida dele. Esta noite pedirão a tua alma. De que vai adiantar esses celeiros cheios? De que vai adiantar orgulho? De que vai adiantar Rolex no braço? De que vai adiantar caderneta de poupança? Se você não tem raiz com Deus. Quando chega a hora de nós sermos chamados, e a gente fala: puxa, mas hoje, justo hoje que eu pequei, justo hoje que eu estou lascado com Deus. Aí a Bíblia diz que nesse dia vai ter muito choro, ranger de dente, muito pranto, e muitas pessoas vão ficar decepcionadas. Eu fui à igreja, eu expulsei demônio, eu dei dízimo, dei oferta, eu ajudei a comprar isso, eu ajudei a comprar aquilo. Senhor, dei cesta básica, fui até visitar os velhinhos, no lar dos velhinhos. Para trás de mim, porque eu não te conheço. Vai ser exatamente isso. E quem é que vai passar por isso? Os que não têm raiz profunda, os que não têm compromisso, ou pode-se dizer temor. Se você não tiver temor de Deus, você não tem raiz. É necessário que a gente finque uma raiz.
É necessário que a nossa raiz vá mais fundo possível, porque é ela que vai nos dar a sustentação de viver na época da seca, do sol escaldante. É ela que vai nos segurar nos dias dos vendavais. É ela que vai nos dar a condição de permanecer firme em Deus, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Porque a Bíblia diz que tanto de um quanto de outro lado caem pessoas. Mas ele diz: se você estiver olhando para Deus, ele diz: tu não cairás. Se você estiver fincado, plantado na palavra, firme no Evangelho, pode vir mau humor, pode vir história isso, história daquilo, porque teve um terremoto estrendoso de quase 8 graus, 7, alguma coisa. Tem acontecido, eu vi num outro país, esqueci esses dias, pedra de granizo de 700 gramas, caía nos carros, afundava os carros, vidro, estourou o carro para caramba, uma coisa que eu nunca vi. A maior pedra, granizo que eu já vi, chegou a ser do tamanho de uma bolinha de gude. Aquela tinha que pegar com as duas mãos, mas caía de monte, arrebentava a casa, telhado. Pessoas você andando na rua, levar uma pedrada de meio quilo na cabeça, na altura que vem, morreu do quê? Gelo. É igual o cara que falou assim: bispo, estou triste, o que aconteceu? Minha mulher morreu, mas estava bem. Ele falou, eu falei: por que morreu? Ele falou: de panela. Eu falei: panela de pressão estourou? Ele falou: não, o caminho veio e pá nela. Eu falei: cara, Aí eu achei que ele estava falando sério. Ele falou assim: não, eu acho que uma pessoa vai morrer de panela, mas quando chegar a hora, a diferença de morrer assim, morrer assado, não faz para nós nenhum efeito. Porque a Bíblia diz que aquele que tem raiz e é salvo, nem a morte ele vai sentir. Você já viu como é que Davi morreu? A Bíblia diz que Davi teve longos dias, prosperidade, felicidade, sempre foi saudável e morreu velho, mas bem velhinho. E que jeito? Dormindo. Deitou e Deus o recolheu durante a noite. Olha que morte bonita. Você fala assim: morte não é bonita, bispo. Nesse caso, sim. Uma vez, foi um pastor amigo meu, uma senhorinha muito fiel a Deus, japonesa, muito fiel a Deus, 87 anos. Então, o pessoal estava orando, acabou a oração, o pastor pediu para o pessoal ficar de pé, e a senhorinha lá agachada ainda lá. Aí alguém foi cutucar ela morreu de joelho, branco. Ai, morreu dentro da igreja. Você queria que ela morresse na boate? Na casa de massagem? Qual o problema? Que lugar você quer recolhido quando você estiver brigando com a tua vizinha, falando mal de alguém? É nessa hora que você quer ser recolhido? Você não vai. Você fica. Ai, sumiu minha filha, sumiu meu marido, sumiu o bispo, e eu, o que aconteceu? Eu fiquei. Diga: eu não posso ficar. Não posso ficar. E aí então ele fala dessa terceira raiz que está no meio dos espinhos. Eu não sei da vida de ninguém, não sou curioso para ficar querendo saber, não gosto de quem fala da vida do outro, porque eu acho que isso é uma coisa muito chata. Mas você sabe como está a sua vida. Você sabe aonde a sua raiz está se alimentando? Da onde sua raiz está tirando alimento para a sua vida espiritual? Ela busca seiva, ela busca água, ela busca fertilizante aonde? Nas amizades. Mas se não for em Jesus, Jesus falou assim: eu sou a água viva. Quem beber dessa água nunca mais volta a ter sede. Ou seja, nunca vai se abalar, nunca vai cair, nunca vai se tornar um cristão desviado. Eu acho que a coisa mais triste do mundo é você saber que uma pessoa um dia já brilhou dentro do Evangelho e hoje ela está apagada. A Bíblia fala: é impossível. Você lembra o trecho? Hebreus 6:4. Abre aí, 6:4. Hebreus 6:4. Eu volto aqui já. É que me veio aqui em memória. Hebreus é o Novo Testamento, para baixo. Vamos lá.
Aí do lado, Filemon, isso. Tito, Filemon, Hebreus 6:4. Vamos ver o que fala. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, ele está falando de pessoas que aceitaram Jesus, mas como iluminado isso? A parábola lá no filho próprio, versículo 8, capítulo 15 de Lucas, versículo 8, ele fala: qual mulher que quando perde uma dracma, ela não acende sua lamparina? Aí nós vamos no Salmo, não precisa abrir lá, tá? Nós vamos no Salmo 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho e a tua. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, receberam a palavra de Deus, a revelação do Evangelho. Essa pessoa é iluminada, recebe o Espírito Santo, recebe a salvação, o nome escrito no livro da vida, e assim por diante. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, até batizado no Espírito Santo, a pessoa é uma bênção. Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, receberam as bênçãos de Deus completas. O que mais ele fala? Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Por que caíram? Porque não aguentaram as tempestades, não aprofundaram suas raízes. Não é pelo fato de você vir aqui, já fui batizado, eu falava em língua antes, mas caíram por quê? Porque não tinha raiz, faltou profundidade, intimidade, mas caíram. E aí ele fala, vírgula, qual é a palavra? Impossível. Uma coisa possível é uma coisa que pode acontecer. Uma coisa impossível é uma coisa que não tem como acontecer. Uma coisa que não tem. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Aí eu vou dar uma explicação para você achar que quem desvia não pode voltar para a igreja. Não é isso não. Arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando o novo Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Você que foi bênção, você que Deus chamou, você que as pessoas chamavam de crente, agora vê você fumando, bebendo, atirando, fumando droga, falando mal das pessoas. A pessoa fala, mas você sabia na igreja? Parei. Você não falava de negócio de Jesus? Lembra Pedro quando negou Jesus? Perguntaram, você é um discípulo? Não fala isso que eu desço o pau na tua cabeça. Eu estou falando isso para o Pedro esposo. Não me chama de discípulo, eu não conheço esse tal de homem, nem sei quem é. Foi para outro canto, a mulher falou assim, a tua fala te condena, você é seguidor. Ele amaldiçoou a mulher, jogou praga nela. Jogou praga. E depois ele foi para outro canto, o outro cara falou assim, você é seguidor de Jesus. Aí ele xingou e praguejou, amaldiçoando as pessoas. Porque Pedro, ele teve um breve instante de afastamento do amor de Deus. Você sabia disso? Ele tinha sido batizado com o Espírito Santo já? Não. Ele não tinha. Foi na crucificação, depois que veio o Pentecostes. Pedro não tinha raiz. Eu lembro, eu já contei para vocês, talvez alguns não lembram, porque talvez não estava na igreja. Em Ribeirão Preto, eu e o pastor e a filha dele, caminhando, a gente estava saindo de uma reunião, a gente ia almoçar num restaurante. E passou um cara de bicicleta, e a filha do pastor, que tem uns 16 anos, o rapaz, ela estava um pouquinho na frente, ele nem percebeu que estava conosco. Ele falou um palavrão para a menina, ali na Francisco Junqueira, de Ribeirão Preto. Quem conhece Ribeirão sabe que é uma avenida bem corrida. Para que o pastor usava terno e tal? Aquela época de terno, né? E o sinal, o semáforo fechou. Então os carros pararam e o cara da bicicleta parou.
pastor ficou nervoso. Mas vou deixar 5 minutos de ser crente, vou quebrar a cara desse sem vergonha. Onde é que você viu falar isso com minha filha? Eu falei, calma, fulano. Eu falei, pensou ele. Foi lá, deu um pé do ouvido, não sei se foi murro ou pé do ouvido, o cara caiu no chão, se machucou, ele ficou brigando com o cara lá. Na hora que ele voltou, o sinal abriu, uma caminhonete veio, acertou o pastor, quebrou as 2 pernas, uma deu fratura exposta. Aí eu falei para ele, depois no hospital, eu falei, 5 minutos que você deixou de ser crente. Você imagina o que pode acontecer com quem está longe do Evangelho? Esse pastor, ele pediu perdão a Deus. Eu lembrava que a gente orava junto. Todo dia, durante uns 6 meses, ele lembrava daquele episódio: Senhor, me perdoa. Nunca mais eu quero ficar longe do Senhor 5 minutos. Tem gente que fica 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pode ser que essa pessoa seja bem sucedida, tenha sorte, não aconteça nada. Mas pode ser que 5 minutos sem Deus seja tua senha. Não foi a dele, não chegou a ser a dele, mas que ele ficou com sequela, ele teve que colocar pino na perna. Eu não falo com ele há muitos anos, mas eu acho que ele já se foi, já, porque ele era bem mais velho que eu devia ter uns 29 anos, ele devia ter uns quase 60 já, ou mais, sei lá, não lembro. Sei que ele depois da cirurgia, ele só andava mancando, às vezes tinha que usar muleta. Toda vez que eu via, eu falava assim, 5 minutos. Ele falou, pelo amor de Deus, nunca mais. Então ele está dizendo assim, a pessoa que afasta, ela tem uma chance grande de ela ser chamada, e nessa hora ela não está preparada. Ô bispo, mas tem gente que desvia e volta de novo? Tem. É uma minoria, tá? É uma minoria. Eu já cansei de falar, talvez, eu não sei se você entenda essa fala, mas eu prefiro pregar para 10 pais de santo, eu prefiro ensinar gente espírita no Evangelho do que ter que ganhar um desviado para Deus. Porque o desviado sabe de tudo, conhece tudo para ele é igual. O desviado é muito difícil de abrir o coração novamente para Deus. Então eu sempre falo, Deus, eu nunca quero me afastar do Evangelho, porque se afastar, depois a gente não consegue mais ser como antes. A gente pode voltar, mas a gente não tem mais aquele brilho. A gente pode receber novamente bênção de Deus e ser até salvo. Eu conheço gente que desviou e voltou, e a pessoa é uma bênção, mas ela nunca mais vai conseguir voltar ao primeiro amor. Você quer ver como é que é simples isso? Por exemplo, quando uma jovem namora, um jovem, tá? E um dos dois, eles estão ali no casamento marcado. E aí, um dos dois pega e trai. Vai lá e pula a cerca sem choque, fio liso, sem arame farpado, e dá um pulo e tal. Aí a pessoa fala, não, vamos casar, eu te perdoei e tal. A relação nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Estou falando besteira? Não, mas eu não sou machista, nem feminista, não tem nada a ver. A gente, por mais que a gente lute contra algumas coisas, existe ainda dentro de nós uma coisa que chama ego. A gente fica ferido. Por mais que a gente disfarce, a gente ainda tem uma sequela daquela semente de traição. Parece que vai acontecer novamente. Em qualquer momento vai acontecer novamente. Assim é a relação com Deus. Quando você se afasta, você tem dificuldade, às vezes, de se entregar como antes. Pode acontecer uma exceção? Pode, eu conheço, mas é muito, muito difícil uma pessoa que cai porque não tem raiz e depois ela voltar a se enraizar e ser um grande carvalho na vida. Então, pega esse pensamento e pensa um pouquinho sobre a sua raiz com Deus. Voltando, não terminei, volta lá na parábola lá. Volta lá.
Margot estava Lucas 8 alguma coisa. 7. Outra caiu entre os espinhos, a 7. Isso. E cresceram com ela e sufocaram. Então olha o que ele está falando. O pecado, a pessoa está na igreja, mas também tem um pé no pecado. A semente boa vai crescer? Vai. O trigo vai crescer? Vai. Só que o joio cresce junto. E o danado é tão terrível que ele cresce mais rápido que o trigo. A Bíblia diz que o espinho vai tapar o sol, a luz e o oxigênio daquela planta chamada trigo. E o que acontece com o trigo? Ele definha, ele morre. Ele não faz mais a fotossíntese, ele não recebe mais ar, oxigênio, entendeu? Ele vai definhando. Então, ou seja, o pecado vai nos afastando de Deus. Hoje a gente afasta um pouquinho, amanhã mais outro pouquinho. Quando a gente vê, a gente está totalmente descrente do Evangelho. Eu vejo, por exemplo, eu não fico fazendo crítica com nomes de pessoas, mas eu já vejo cantoras, né? Pegar a casa de cantores que foram assim, bênção no Evangelho, que fazia aquela coisa linda, você até chorava. Hoje a pessoa está com piercing no nariz, está com argola na língua, alargador no orelha, tatuagem só não tem no dedo. Tem alguns que tatuam até o olho, tem gente que tatua o branco do olho. A pessoa tatua com tatuagem e esqueceu do Evangelho, fala de maconha, de cocaína, de pornografia e tal. E o Evangelho, que é esse lavagem cerebral? Eu já vi cantores, não vou citar nomes aqui, que não vem ao caso, e não são poucos, não, são bastante pessoas. E eu fico lamentando, eu lamento a Deus por aquelas pessoas. Uma vez foi uma bênção usada na mão de Deus, agora está lá na mão do dito cujo, naquela situação, e ainda denegrindo o Evangelho. O prato que a pessoa comeu, ela pega e está cuspindo dentro desse prato. Só que ela esquece que um dia ela vai precisar voltar a comer desse prato. Então a gente tem que cuidar. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Quem tem raiz, mantenha ela crescendo na intimidade com Deus, porque nada e ninguém nesse mundo pode abalar sua fé em Deus. E o último, ele diz o seguinte: outra parte, a última parte, vai para o próximo versículo 8. Não, está tranquilo, fica de boa. 8. Outra ainda caiu em boa terra. Quem que é a boa terra? É aquela pessoa que vem à igreja, abre o coração, é aquela pessoa que vem para a igreja não para fazer crítica ou para tentar encontrar um defeito. Ô bispo, se eu tentar encontrar um defeito, eu vou encontrar? Não faça isso. Você vai encontrar um monte. Em mim, nela, em você, nos obreiros. Você vai encontrar. Falando com o Roger chegou, eu bati o olho no Roger, ele cortou o cabelo, fez uma franjinha. Eu falei assim, o barbeiro, ele deu uma entortada na sua franja. A Jéssica falou assim, eu não vi, eu não tinha visto. Mas ele estava curtindo lá fora e falou assim, um pouquinho coisa de meio centímetro. Mas, pois é, se a gente vir na igreja com o objetivo de achar um defeito, você vai achar na congregação, você vai achar na batista, adventista, na comunidade, você vai achar defeito em tudo quanto é lugar. Talvez só quem não tem defeito é o que acha nos outros, porque eu sou um cara defeituoso e sou um pecador, eu reconheço. Aí você fala, o senhor tem defeito? Nossa, muito defeito, tem muito. Mas para mim apontar o dedo para alguém, eu tenho que lembrar que quando eu faço isso, tem 3 voltados para mim. Um vai para o outro e 3 para mim. Joga pedra no telhado de vidro do vizinho, você esquece que o seu também é de vidro. Qualquer hora, se eu cai uma chuva de pedra lá, você não sobra telhado. Então é importante a gente lembrar, porque ele está dizendo assim, outra caiu numa boa terra. O que é uma terra boa? É aquela pessoa que vem para a igreja preparada, não para ouvir o que ela quer. É aquela pessoa que vem para a igreja preparada para ouvir o que Deus deseja falar com ela. O que Deus
estou na tua casa, o bispo não sabe o que eu estou passando, tal, mas o Senhor o sabe. Usa ele para a tua palavra para falar comigo. Aí você vem pensando que Deus vai falar assim: você vai ficar rico, você vai comprar uma one two, como é que chama a música da moça lá? Ranchu, Ratinho, aquela Ana Castela, sei lá. Ranchu, porque a Dodge Ram ela é turbinada, então é a Ram, e quando muda de marcha vai tchu. Então ela criou uma eu acho que é um jingle isso, né? Acabou Ranchu, virou um jingle. Então quer dizer, a pessoa muitas vezes ela está ali na igreja, mas ela esquece, fala: Senhor, eu vou à igreja, mas não é para ouvir o que eu quero, é para ouvir o que eu estou precisando. Quando você vai no médico, né, vou pegar assim, de modo geral, uma pessoa vai no médico, um homem fazer um exame de próstata, a mulher fazer um exame na parte do seio. O que você espera ouvir? Tá tudo bem com você, viu? E nada. Mas se o médico fala assim: olha, eu tenho 2 notícias para te dar, pronto, você já começou a tremer, ficar aqui vermelho, e o médico fala: qual que você quer primeiro? Você fala: me dá a ruim. O médico fala: encontrei um caroço e é câncer e é maligno. E a boa? A boa que você tem 9 anos, 8, 7, 6, coisa assim. Então a gente precisa levar, você vai em qualquer médico, você vai esperando receber uma boa notícia. Eu não sabia que eu estava com colesterol alto, eu não sabia que eu estava com gordura no fígado, eu não sabia. Pois é, você quer sempre antecipar uma notícia boa. Quando o aluno na faculdade faz prova, ele fica naquela expectativa de lançar no portal para ele ver lá, tirou 9, 10, aí de repente vem lá, 0. Não, porque eu vou entrar, vou processar essa escola, vou matar essa professora, porque ela não gosta de mim desde o dia que eu cheguei aqui na sala de aula. Aí o culpado não é você que fez a prova, é a professora que deu a nota porque você não mereceu. Então a gente sempre quer ouvir uma boa notícia. Olha como é que funciona. A mulher se arruma, né? Se ajeita, ela chega até você, dá uma empinada. Como é que eu estou? Aí a gente pensou em falar a verdade. Eu não vou mentir. Mentira é do diabo. Eu falo: sinceramente, você vai pular carnaval? Porque para ir na igreja não dá. Um exemplo, né? Pastora não, mas eu estou falando. Aí o que ela fica? Cai o semblante, fica chateado, sangrado. Quando eu tinha 20 anos, eu não falava isso, né? Agora que eu tive 16 filhos, pois é, mas eu não quero ouvir verdade. Então, quando você faz uma maquiagem, quando você vai lá no cabeleireiro e você corta um dedo do seu cabelo, você acha que o homem vai perceber um dedo? No caso do Roger, percebe da testona, né? 6 metros de testa, né, Roger? Então, você acha que a pessoa vai perceber? Chega em casa, o marido fala: o que é? Está com torcicolo? Você não percebeu nada? Percebi, você está com dor no pescoço? Acabei de voltar da cabeleireira. Mas você foi o quê? Fazer o quê? Bater papo? Você não está vendo? Eu estou vendo que você está aqui, balangando o pescoço, né? Tem uma música que bate cabelo, não tem? Já subiu da mídia isso. Eu falei: o que você fez? Você não está vendo que eu cortei? Mas você cortou quanto? Um dedinho. Não é nem um dedão, não é um dedão, é um dedinho, bem sentido. Me poupe, né? A gente não percebe. Eu falo por mim, tá? Às vezes eu não percebo, não sou tão assim, muito perceptivo, não. Você é, Roger? Você percebe as coisas?
Mas você não percebeu o seu cabelo. Você percebeu, né? Então, mas você é desse jeito? Eu acho que 90% dos homens tem as exceções, mas 90% não é tão perceptivo. A mulher vem na igreja, você viu a fulana? Você viu a bolsa dela? Louis Vuitton. O que é isso? Quem que é o Vitão? Que Vitão que é esse? A outra estava com o Vitor Hugo. Ué, dois, o Louis Vuitton e o Vitor Hugo? Que eu vou falar para o marido dela. Não, você não viu? Mas você vê marca de bolsa, minha filha? Vamos ver bolsa da mulher? Você viu o sapato dela? É da Carmin. Tem, né? Não tem? Sei lá se tem. Ah, que seja. Você viu o sapato dela? Você viu a marca da calça dela? A mulher consegue ver. A mulher consegue. E o duro de tudo, que eu acho que isso é um dom, deve ser um dom. Só pode. Deve ser um dom. Você sai na rua com a mulher, a gente vai perceber as coisas, a gente tem que olhar, virar o rosto. Seja homem, seja mulher, seja alguma situação, a gente tem que bater o olho e pensar para poder ver coisas. Você viu? O quê? Aquela tinta que passaram naquele portão? Tinta importada, comprada nos Estados Unidos. Mas que portão você está falando? Porque nós acabamos de passar agora, você não viu? Que linda tinta! Ah, você viu que a fulana passou lá? Aquela fulana passou e ela estava cochichando e eu não consegui ler o lábio dela. Verdade, eu conheço mulher desse jeito. Aí o homem é um bicho meio besta. Por que a mulher normalmente, quando sai na rua, fica brava com o marido? Às vezes ele está olhando, a maioria são sem vergonha, olha por cobiçar. Mas tem uns que não. Tem moço bonito, camarada bem alinhado. Você já olhou? Não, imagina. Que a gente tem que olhar assim. A mulher só faz assim, ó. É só uma jogadinha de olho, ela sabe até o número do sapato. Ela sabe o número do manequim, sabe o número do sapato, sabe quantos anos o cara tem. É um xerox, faz um raio-x melhor. A mulher é muito perceptiva nessas questões de detalhe. Passa o batom está um pouquinho, coisa bem fora do eixo aqui. Aí ela fala, como é que eu estou? Está top, ficou bonito. Você não está vendo que está torto o batom? Olha, filho, você está com a boca torta, deu o quê? Como é que chama aquele negócio que troca a boca? Derrame facial. Derrame facial. Você está com derrame facial, então. Só tua boca está torta? Antigamente a gente era criança, né? Quando era criança, a mãe falava assim, não mistura manga com leite, dá congestão. Não come e vai nadar, porque dá congestão. Se der congestão, ou morre, ou vai entortar a boca e a boca e os olhos. Não come e não toma banho. Nunca toma banho de barriga cheia. Quem tem mais de 40 sabe isso. Pastor, você já ouviu isso, né? Eu tomava banho na cachoeira, uma vez que aconteceu uma coisa. Mas uma vez eu acabei de comer. Uma vez eu acabei de comer, minha mãe falou assim: não, olha no espelho. Eu fui lá, olhei, eu devia ter uns 9 anos. Eu não sei, parece que tinha um negócio que repuxava minha boca. Eu ficava na frente do espelho. Ô mãe, cortou minha boca, mãe. Eu ficava vendo pelos pés do ouvido aí. Menino. A gente acreditava piamente. Se a gente virava o chinelo e jogava o chinelo virado para dentro da cama, minha mãe, nossa, descia o pau na gente. Não, se fizer isso, morre alguém da família. Não, no cabelo, com a barriga cheia. Não dá. No período da menstruação, a mulher não podia lavar a cabeça. No período da quarentena lá como é que chama? Por pé. Resguardo. Olha que moça inteligente, resguardo. Eu ia falar no período da cicatrização. Né? Então, não pode, não lava a cabeça, morre, pode. Tá ok? Fica doida. Você está doida? Por isso que ela Por isso, sabe que
criançada nascendo para todo lado. Mas são histórias que os antigos contavam e ficou como uma coisa mito, e a gente acabou acreditando durante muito tempo. Eu descobri que não tinha nada a ver. Podia comer, tomar banho, podia olhar no espelho, mas durante muito tempo eu fiquei com medo disso. Uma vez eu deixei o chinelo virado para dentro, no dia seguinte eu acordei um pouco mais cedo, vi e falei, pronto, matei alguém da família. Acordei, fui chorando lá no quarto da minha mãe falou o que foi. Eu falei, mãe, pode ver que alguém morreu. Por quê? Eu deixei o chinelo virado para dentro. Miserável, se alguém morreu por causa de você, foi você que matou, assassino. Era desse jeito. Roça, filho. Roça. Eu não sei se sou eu que morei na roça. Você morou na roça já? Você já foi pé rachado? Então é bom, parceiro. E aí, vocês moraram em sítio, roça, você também? Gostou de palmanga no pé, né? Eita, coisa boa. Desse lado aqui é só gente da cidade. Esse lado aqui é muito civilizado. Aqui é eu e vocês só. Lá atrás, a dona Aníssia morou em fazenda, chácara. Você morou onde? Estou falando? Perguntava para a Amanda, ela falava, sempre urbanizado? E mesmo assim a tua mãe deve ter morado na fazenda, porque a tua mãe é cheia de coisa, né? Sua mãe é cheia de... nasceu, né? Pois é. Aí ele fala assim, vamos voltar lá para a gente ler. Você consegue? Pode abrir aí que a gente vai ler. Não volta para o anterior. Isso. Outra ainda caiu na boa terra. Então voltando aqui, a boa terra é o nosso coração aberto para receber o que Deus tem para falar com nós. Amém, Senhor? Poxa, eu vim para pensando que eu ia receber uma palavra motivacional, mas Deus falou hoje que eu preciso criar mais intimidade com Ele. Senhor Deus, obrigado. O Senhor me ama e está olhando aquilo que eu preciso melhorar. Isso é humildade para crescer e enraizar mais ainda. Se essa palavra, se meu pai tivesse vindo, se a minha avó tivesse vindo, se o meu marido tivesse vindo, servia para ele. Não. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou ouvindo para mim. Estou pregando, estou pegando para mim. Se você tiver ouvido, ou seja, se a tua terra estiver boa, o teu coração estiver aberto, você com certeza vai sair daqui uma outra pessoa. Com certeza você não vai sair igual você chegou. Aí continuando, ele fala assim, a outra caiu na boa terra, esta cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá bom até aqui. Aí, numa outra tradução, fala assim: aqui caiu na boa terra, produz 30 vezes, 60 vezes, ou até 100 vezes mais aquilo que foi plantado. Você planta uma semente, mas você vai colher 100 vezes mais do que você plantou. O que ele está dizendo? Que a proporção do seu milagre depende da forma que você recebe a palavra de Deus. Deus disse para Jonas, só para a gente finalizar aqui, Deus disse: Jonas, eis-me aqui, Senhor. Jonas, está disposto, né? Pode falar. Jonas, vai lá e prega em Nínive. Nínive? Aquele povo assassino? Aquele povo bandido que vive explorando? Não. Nínive, que povo merece. Jonas. E Jonas saiu da presença de Deus. O que aconteceu com o nosso amigo? Conhece a história? Desceu no barco, desceu no porão do barco, desceu depois no fundo do mar, desceu na barriga do peixe. E aí Jonas entendeu que quando Deus fala, você tem que estar com o coração aberto, com a boa terra preparada para semente cair e crescer e produzir. Jonas passou por um perrengue na vida porque ele não aceitou o que Deus tinha para ele. O pior cego é aquele que não consegue enxergar o seu próprio erro. O pior cego não é aquele que não enxerga com os olhos físicos. O pior cego, a pior cegueira é aquela que a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros.
Não, eu enxergo que o fulano, que o ciclano, mas e nós? Aí a gente tem que ter um grau de humildade para a gente falar: Senhor, eu errei. Não é confessar para homem, não, viu? Homem não pode perdoar o pecado de ninguém. É falar com Deus, falar: Senhor, eu errei, reconheço, sou pecador e necessito da tua misericórdia. Só o Senhor, Deus, para me lavar com teu sangue, para me tornar seu filho novamente. Isso chama-se humildade de reconhecimento. E quando que nós temos que fazer isso? Olha, para falar a verdade, todo dia. Todo dia. E lá fora, toda hora tem uma coisa que tenta puxar a gente um pouquinho, tirar nossa raiz da palavra de Deus. Então todo dia. Isso, mas nós somos pecadores. O único que não pecou, ressuscitou, morreu e ressuscitou. O resto, todo mundo é pecador. Uma pessoa que perguntou ontem, falou: a mãe de Jesus não era pecadora. Eu falo para você que ela era. Mãe, o Zé. Por quê? Romanos 3,23. Todos, ele diz todos, que estão na face da terra, pecaram e separados de Deus estão. Ele não falou exceto a minha mãe, a Maria. Ele diz todo mundo é pecador. Veio de Adão, filho de Adão e Eva. Traz a consequência do pecado. E para eu deixar de ser reconhecido como uma criatura pecadora, eu aceito Jesus numa boa terra e com certeza essa árvore vai crescer e ela nunca vai se abalar. Diga graças a Deus. Amém? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho como está a sua raiz hoje. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei as lutas, as turbulências, mas uma coisa eu sei, que hoje você pode fazer tua raiz se aprofundar. Hoje Deus está te convidando, ou se reconciliar, ou entregar a vida para Jesus, ou pedir perdão, mas não é para mim, é você e Deus, é o seu cantinho, tá? E é uma coisa que você não precisa falar com ninguém. Você não precisa falar, porque Deus já falou com a gente. Curva a sua cabeça, fecha os olhos. Ó nosso Deus, nós estamos aqui reunidos, ouvimos essa palavra e a gente consegue avaliar nossa própria vida, nosso percurso, a trajetória que a gente traçou. Talvez ela foi um pouco diferente na rota, mas ouvimos que o Senhor não descarta o vaso quebrado. O Senhor coloca ele de volta na roda e faz um vaso novo. Senhor, essa pessoa que está aqui orando, dizendo: Senhor, eu te amo. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ano, mas eu estou arrependido, Senhor. Eu estou arrependido, eu peço perdão dos erros, das falhas. E hoje eu quero renovar o meu laço com o Senhor. Eu peço que o Senhor coloque meu nome no livro da vida, Senhor. Se por algum pecado ou erro ele foi tirado, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, necessito da misericórdia, da sua graça. Lava-me com teu sangue e que o meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Minha vida comece a contar a partir de hoje, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Jesus, essa pessoa que fez essa oração, independente do que venha acontecendo na vida dessa pessoa, que o Senhor possa, Deus, colocar o nome dela no livro da vida. Cerca essa pessoa com os anjos de guarda, de proteção, de luz. Ajude essa pessoa a caminhar nos trilhos da verdade. Ajude nós, Senhor, a não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ajude cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, nos esforçando constantemente para acertar o alvo. Senhor, nos abençoe nesta noite. Faça um milagre, Espírito Santo, e que hoje seja o primeiro dia
de muitos anos pela frente, firme com o Senhor. Porque uma árvore, ela tem raiz profunda, ela permanece durante muito tempo. E o dia que o Senhor chamar, certamente entraremos pelos portais da frente da cidade celestial, e seremos recebidos, ó Deus, com a promessa da vida eterna. É isso que nós oramos e pedimos, que essa pessoa se esforce e essa pessoa, Deus, possa levar a sério o que ouviu. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal da internet, eu já vou dispensar vocês. Que Deus abençoe vocês. Não, né? Vou deixar eles até o final hoje. Deixa até o final. Não tem problema não. Alguém precisa enviar do dízimo, da oferta? Se você quiser passar o cartão, o senhor Reginaldo passa aí. Se você quiser enviar do dízimo, se quiser enviar da oferta, se quiser passar cartão, se quiser pôr Pix, tem aí, ó. Se quiser fazer um Pix na conta da igreja, você faz. Hoje a maioria das pessoas fazem Pix, mas isso é relativo. Você quer passar o cartão, passa. Você quer fazer Pix, você faz. Você quer dar em espécie, você dá. Hoje, eu particularmente, eu não ando com espécie na carteira. Outro dia um paciente me pagou, eu tinha que dar R$20 de troco. Eu falei, olha, eu não tenho. Eu falei, passa o seu Pix. A mulher falou assim, eu não tenho Pix. Eu falei, então, minha filha, esses R$20 você vai receber só na próxima consulta que eu vou descontar. Ela falou, você não anda com dinheiro? Eu falei, hoje quase ninguém anda mais com dinheiro. Difícil. Só o Roger, quando vem aquele monte de peixe lá no rio, lá vende lá, ele vem com um pacote de dinheiro, pipa, né? Pipa eles pagam em dinheiro, né? Pix, quanto custa pipa? 5 cruzeiros? Depende, né? Quando compra de bastante, não, mas... Não, mas uma pipa. Média de 2,50. Baratinho. Então, nesses valores, geralmente, eles não fazem Pix, faz? Não. Se fizesse, já fala assim, meu amigo, vai buscar pipa em outro lugar. O Pix começou depois do Bolsonaro, né? Foi ele que instituiu o Pix, né? Uma coisa ótima. Pelo menos eu gostei. Enquanto o 9 dedo lá não colocar a taxa, né? Porque se colocar a taxa, se começar igual o CPMF, né? Lembra do CPMF? Jesus. Amém. Pega o seu envelope de dízimos, ofertas que você trouxe. Faz a gentileza, senhor Cabucho. Pega a salvazinha. Vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que hoje está aqui entregando o dízimo, oferta, essa pessoa, Deus, que está te honrando, como que a tua palavra diz, o dízimo pertence ao Senhor. E essa pessoa também que hoje talvez não pôde, mas certamente poderá em outra ocasião. Eu peço que o Senhor abençoe todos, repreenda o devorador e que todos possam ter raiz profunda ao ponto de ter intimidade com Deus, sabendo que o dízimo não é nosso, ele pertence ao Senhor. O dízimo eu não estou dando, eu estou devolvendo. A oferta, sim, ela é minha. Eu vou dar daquilo que eu sentir no coração, mas dízimo não, dízimo é diferente. Só quem tem raiz profunda entende esse mandamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem foi o primeiro homem na Bíblia que recebeu o mandamento de Deus? Abraão? Não. Moisés? Não. Foi Noé. Noé, eu tenho uma tarefa para você. Você vai construir uma arca. É só você ver lá. Foi o primeiro mandamento, tá? E ele já executou. Só demorou um pouco, né? 120 anos de construção. Não é pouco tempo. E no período da construção ele pregava ainda. A Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. Gente, se você voltar para Deus, vai cair chuva. Ninguém acreditava. O dia que a água desceu, a tromba d'água desceu, todo mundo querendo entrar na arca. Deus falou, ops, vou largar para fora. Ninguém, nem o Noé ia pôr Moisés na arca, né? Não sei o que Moisés queria fazer na arca. Você percebeu? Eu falei, o que o Moisés está querendo entrar na arca? Moisés levou o povo lá para o Egito, saiu do Egito. Então,
conseguia ajudar alguém. Ele não podia abrir a arca, porque ela estava trancada do lado de fora. Morreu criança, morreu gente, morreu de tudo, morreu tudo. Só ficou a família de Noé e as espécies de animais para eles recomeçarem um mundo um pouco melhor. Amém? Então, quando Deus te der um mandamento, não faz igual Jonas, não. Diz: eis-me aqui, Senhor. Quero ser bênção nas suas mãos. Segura na sua mão, coloca dentro da sala, passa lá o Capucho. Passa lá. Às vezes chama de Reginaldo, Capucho. Já ficou sobrenome, Capucho é sobrenome. Deus abençoe você que trouxe dízimos, oferta. E alguns faz Pix, né? Não entrega aqui na hora, já faz Pix, cai direto na conta da igreja. Deus abençoe. Glória a Deus. Ó, nossa Santa Ceia cai todo segundo domingo do mês. Hoje é o primeiro. Então nossa Santa Ceia vai cair dia 14. Eu falei na quinta-feira sobre a oferta. Para mim é diferente se você faz ou não a sua oferta, tá? Para a igreja muda porque ajuda a manter os compromissos da igreja. Mas o que eu falei na quinta-feira? Jesus falou para o homem da mandura, mão seca: estende a tua mão. Em Salmos ele fala: estende a tua mão e eu a encherei de bem. O que é uma oferta? Existem dois tipos de oferta: a oferta do amor e a oferta do sacrifício. A oferta que você tem, ela te custa algo para fazer. A oferta do amor, você vem na igreja, o pastor pede lá, você tira lá R$10, R$5, R$10, uma moeda, R$50, sei lá, depende de cada caso, né? Isso é a oferta do amor. Esse valor não vai fazer falta no seu orçamento. Agora, a oferta alçada, que a Bíblia fala, ela está relacionada com uma carga de sacrifício, um pouco mais de esforço. Eu pedi na quinta-feira, para quem estava aqui, eu falei: tenta lembrar a sua melhor oferta que você já fez até hoje. Meu entendimento, você pode ter outro de respeito. Uma oferta alçada, para mim, ela tem que ser um pouquinho maior que o meu dízimo, porque é como se eu fizesse ele 2 vezes, é muito difícil. E a Bíblia diz: você só colhe o que você planta. A oferta é uma semente. Se você quer dar o que sobra, você imagina, na hora da colheita, vindo os gafanhotos, e você tem que comer só o que sobrou dos troços, dos gafanhotos. Ninguém gosta de sobra. Ninguém gosta. Comida azeda. Então, o que eu estou querendo dizer é que nessa Santa Ceia, abril tem que ser um mês abençoado. Eu quero na minha vida um mês de porta abertas, e por isso eu vou fazer uma oferta alçada. Eu não vou falar valor para ninguém, porque cada um tem o seu dízimo, cada um tem sua cabeça, cada um tem sua forma. Eu quero trazer 30, fica à vontade. Eu quero trazer 50, eu quero trazer 100. Eu desafio você a fazer um propósito com Deus e fazer uma oferta alçada nesta Santa Ceia, coisa que normalmente eu não peço. Geralmente a gente pede uma outra oferta na Santa Ceia, mas essa em particular, eu tenho certeza que Deus ele vai multiplicar 30, 60 e até 100 vezes a sua semente. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai querido, eu não quero que ninguém aqui faça algo que não tem fé para fazer, mas aqueles que tiverem coragem, não é dinheiro, nem capacidade financeira, mas essa pessoa tem fé, ela acredita, ela está piamente, e hoje sua raiz se aprofundou, ela está alicerçada na tua palavra, e essa pessoa vai fazer esse propósito. Senhor, dá condição a essa pessoa honrar esse propósito, e que no dia da Santa Ceia ela já tenha testemunho para contar. No dia da Santa Ceia ela possa testemunhar um grande milagre. E se alguém quiser fazer diferente, abençoe na mesma proporção com que cada um assim o faz, em nome de Jesus. Amém. Dá lá para todo mundo que quiser envelope, me dá aqui o meu. Geralmente a gente faz Pix, né? Mas a gente pega o envelope por hábito, né? Alguns pegam, põem o... Se a pessoa fizer Pix, ela traz escrito o nome e valor. Nem assim, tem uns que faz Pix, pega o envelope,
escreve Joaquim da Souza e quiser colocar o valor, mas lógico, quando cai na conta da igreja a gente sabe quem é, né? Quando a gente olha lá, a gente sabe quem é, mas é individual, tá? Você não precisa fazer isso para o irmão ver o que você está fazendo, você não precisa fazer isso para o pastor ver o que você está fazendo. Você está fazendo isso porque a Bíblia diz que quem tem coragem de semear numa boa terra, colhe até 100 vezes. Pensou que maravilha? Você fazer um propósito com Deus, chegar no final de abril e você fala assim: bispo, troquei o carro, o senhor pode ungir meu carro? Vai lá na minha casa, comprou uma casa nova. Eu fico feliz. Ô bispo, eu comprei um carro melhor que o do senhor. Por glória a Deus, fico feliz. Não fico triste não, fico feliz. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, se entristeça com quem está triste. Eu prefiro alegrar com quem está alegre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos terminar esse culto e quinta-feira nós estamos aqui às 8 horas da noite. Lembrando que domingo que vem é Santa Ceia, 7 horas da noite, tá? Não esqueça. Quem quiser fazer um jejum durante a semana, fazer um propósito, é bom. Agora, você é só um frequentador de igreja, não. Você tem condição de fazer a tua raiz lá na sua casa, se alimentar mais e mais. Amém? Pessoal da internet, eu vou terminar a oração, depois você desliga, tá bom? Fecha os olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa noite, pela tua palavra, pelo teu recado. Quero agradecer por quem nos assistiu, vai nos assistir pelo YouTube. Agradecer pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui na igreja. Pedir a Deus que o Senhor alcance aqueles que não estão aqui hoje, através da internet, através de algum irmão que vai falar sobre a palavra que nós falamos hoje. E o Senhor fará grandes obras. E quinta-feira muitas pessoas possam estar aqui conosco, nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. E domingo, o dia do Senhor, o dia da Santa Ceia, que nós possamos estar aqui firmes e fortes na pessoa de Jesus. Ao final deste culto, eu peço que a bênção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e durante toda a semana, em toda a nossa vida. Amém e amém. Pessoal da internet, fica com Deus. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, a paz, boa semana, felicidade.